Boa noite, vamos chegando. Estão me ouvindo, gente? Essa live hoje é bastante especial, bem polêmica, acho que também bem aguardada por muita gente. O assunto hoje é muito interessante, a gente vai fazer uma retrospectiva aí das 30 horas e do piso salarial. A gente vai ter convidados especiais. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Vamos entrando. Boa noite. Excelente. Nosso primeiro convidado já está aí. A gente já pode chamar? Maravilha. Ai, estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. De muito aprendizado para mim também. Confesso que foi bem esperada essa live. E aí a gente vai começar primeiro com Celto Diniz, que vai fazer primeiro uma retrospectiva política em relação do assunto. E depois a gente vai chamar nosso advogado do CEB, Dr. Felipe, que vai falar um pouquinho da parte legal do assunto, né, relacionado às 30 horas. Tá certo? Então eu já vou chamar aqui Celton. Me dá um oi aí, Celton, para eu lhe ver. Cadê ele? Gente, o pessoal tá entrando. Me perdi aqui. Me dá um oi aí, Celton, para eu lhe chamar. Tá conectando. Olá, boa noite. Aí, entrou. E aí, Celton, tudo bem? Tá travando, é só pra mim, gente? Se o meu estiver travando, vocês me avisam aí que eu mudo a internet. Oi, tá me ouvindo, Celton? Pra mim tá travando. Eu tô te vendo, mas não consigo te escutar. Tá travando. Tá travando pra mim ou tá travando pra Celton? Porque se tiver travando pra mim, eu vou mudar minha internet. Quanta gente boa aqui hoje, tô muito feliz. Minha conexão Tá realmente hoje está bem travando. complicada. O pessoal está dizendo para mim. Deixa eu tentar aqui, peraí. Realmente continua travando. Quer que eu tire você e a gente volta novamente? Pode ser. Não, agora parece que foi. Melhorou, será? E aí, pessoal? Melhorou.
Conectou. E aí, Celton, tudo bem? Ótimo. Ai, que maravilha. E aí, se apresente aí para o pessoal. Eu também não lhe conheço. Bom, meu nome é Celton, Fala aí um. sou enfermeiro sanitarista, atualmente sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, pesquisador no NUDES, UFES e atualmente finalizando o doutorado pela Escola de Enfermagem. Tá? Ei, que maravilha. E aí, Celton, fala, o que é que você vai trazer hoje para a gente aí, esse assunto polêmico relacionado às 30 horas, fazendo a retrospectiva política em relação a isso, para poder a gente falar um pouquinho, né, para o nosso público, para os enfermeiros, porque realmente é um assunto tão polêmico e a gente às vezes conhece tão pouco em relação a ele, né? A gente cobra, mas a gente não sabe como é que está o andamento dessa situação, o que é que nós podemos fazer para poder realmente conseguir o tão sonhado piso salarial, não é verdade? Com certeza. Em primeiro A lugar, estrela é você, qualquer coisa que estiver travando, dá uma avisada, porque realmente minha internet hoje está bem complicadinha. mas a gente vai conseguir. Pronto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de a gente estar indo, né? Um tema, né, que é tão importante que tivemos um desdobramento na última semana, quando surge essa, não sei, realmente até dificuldade para um adjetivo que possa caracterizar essa proposta, vamos chamar assim de proposta, que foi instituída do piso salarial ético, né? Isso, A primeira coisa que a gente precisa compreender para que a gente possa falar de piso salarial, entender o que é um piso salarial, entender toda a trajetória política que está por trás disso, qual é a nossa posição hoje, qual é o nosso prognóstico, né? Utilizando um termo que é bem característico, sobre o que pode, desdobramentos que isso pode trazer. Tá? verdade, é. Se situar onde é que nós estamos, quem somos e aonde é que estamos. Tá? Os profissionais do campo da enfermagem, eles são, antes de qualquer coisa, trabalhadores. Trabalhadores dentro de um sistema capitalista e de políticas neoliberais extremamente agressivas e predatórias. Então, as trabalhadoras do campo da enfermagem, elas já nascem justamente dentro dos modos de produção capitalista. Tá? Verdade, é. De um lado, tem um empresário, que detém esses modos de produção, esses meios de produção, e por outro lado, tem um pobre do trabalhador. Tá? Uma coisa óbvia que a gente precisa entender é de que o trabalhador, dentro de um sistema capitalista, ele é Celton, só um minutinho. Desculpa te interromper. O pessoal está dizendo que o áudio tá ruim. Para mim tá bom. Eu tô conseguindo lhe ouvir. melhorou agora. Melhorou, pessoal? Dá um feedback aí pra gente. O Melhorou. áudio de Celton tá falhando. Não tem áudio para algumas pessoas. Agora melhorou. Para mim tá ótimo. Tá pedindo para colocar o fone. Você tem fone? Não, tô Para sem poder a fome. gente ver. Tá sem Eu tô. fone. E Deixa aí, eu. pessoal, dá pra gente continuar ou quer que eu tire e a gente retorne? Quer que eu faça isso, Celton? Melhorou agora. Sim, pra mim tá melhor. Melhorou, melhorou. O pessoal tá. Pronto. Desculpa Melhorou. aí. Isso. Pronto. Continue aí. Então, voltando, o sistema capitalista, ele vai ser naturalmente explorado, certo? É. Acha que tem um salário relativamente bom, possa ter certeza que você vai explorar, tá? Porque existe uma coisa dentro do sistema capitalista, o primeiro deles é a questão da mais-valia, tá? Travou. Mundo moderno. A gente fica refém da internet.
Vou chamar Celton novamente aqui, tá, pessoal? Deixa eu achar ele. Quem está entrando aí, gente, até minha mãe está assistindo a minha live. Oi? Travou, não? Travou e eu... Travou. Seu áudio está atrasado. Acho que é a internet realmente. Ai, gente. Será que a gente não vai conseguir? Poxa. Minha ansiedade vai aumentar desse jeito. Vamos lá, tentar mais uma vez. É isso aí, mundo moderno. A gente fica refém da internet. Mas nós vamos conseguir ver essa live hoje. Não é só vocês aí que estão animados, não, e ansiosos, nós também. Será que agora vai? E aí, pessoal, estão escutando? Tá excelente para mim. E aí, Tá. pessoal? Eu tô, Melhorou? tô aqui nos dados móveis porque eu acho que minha internet, meu Wi-Fi não vai colaborar hoje. Acontece. Acho que agora dá para ir. Tá Dá para ir? excelente, dá. O áudio tá Pronto. bom, tá tudo bom. Então, resgatando o que eu disse, então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que todo e qualquer trabalhador, dentro do sistema capitalista, ele vai ser explorado, tá? Isso. De um lado, tem o empregador, de outro lado, o trabalhador, tá? Que vende a sua força de trabalho, e é aquela coisa que eu só gosto sempre de dizer. Vende a sua força de trabalho, vende o tempo de vida e vende a sua saúde. E aí, quando a gente fala em direitos trabalhistas, por mais que, por exemplo, um estatutário como eu, teoricamente tem mais direitos, pode ter certeza que direitos a mais para o trabalhador, porque naturalmente, dentro desse sistema produtivo, nós somos extremamente explorados. E dentro desse sistema, existe uma coisinha chamada de lucro, tá? Que é isso que o empregador, ele quer. Ele quer lucro. Ou seja, ele quer ganhar mais em cima daquele trabalho que é executado. E no nosso caso, a gente tem ainda uma atenuante maior. Porque o nosso trabalho é um trabalho imaterial, ele não é palpável. A gente não É, tem parâmetro, a gente não tem elementos de mensuração, o que torna nós, trabalhadores do campo de serviço, da área de serviço, ainda mais precarizados. E a gente precisa compreender de uma vez por todas que dentro desse sistema existe uma coisa chamada de mais-valia, existe uma coisa chamada de lucro, e aí nesse cenário somos nós trabalhadores que trabalhamos porque a gente precisa de uma coisinha chamada de salário, tá? Salário, dentro do não adianta, por mais que a gente queira sair do capital, o capital vem até a gente, tá? E o salário é a fonte de subsistência do trabalhador, e também é através dele que ele vai alimentar, como já dizia Marx, o seu termo de necessidade de coisa. Tá? exato, é verdade. Então, a gente precisa se situar primeiro e que em contexto nós estamos em um sistema capitalista, uma política neoliberal extremamente predatória, em que o trabalhador ele é fortemente explorado. Tá? Bom, agora que a gente já falou de salário, falamos de mais-valia, é importante que a gente compreenda um pouquinho do que é, na verdade, um piso salarial
dentro de uma perspectiva mais geral, tá? O piso salarial nada mais é do que um valor que é pago minimamente para uma determinada categoria profissional. Geralmente, o piso salarial ele está acima do salário mínimo, tá? E a grande pergunta, quem é que, de fato, pode garantir, em relação a instâncias de governo, que é que pode, de fato, promulgar, através de lei, um piso salarial? Qualquer instância governamental pode. Existem categorias que têm pisos municipais, existem categorias que têm piso estadual e existem categorias que têm piso nacional, tá? Isso. Qual é a grande questão em relação aos pisos municipais e estaduais? Eles só valem para a esfera pública. A gente não tem força para fazer com que as instituições privadas possam cumprir isso que está sendo sugerido em relação ao piso salarial. Tá? Por isso, a necessidade que, se nós quisermos ter um piso salarial, efetivamente, tá? A gente precisa que isso tenha um dispositivo de lei federal. E ainda vou dizer mais para vocês. Mesmo com leis, essas leis elas não são cumpridas. É o grande X da questão. Aí querem me dizer que propor um piso salarial ético para sensibilizar empresário é caminho para valorizar o nosso campo de trabalho? Eu tô querendo saber, eu tô querendo, na verdade, comprar essa passagem para o mundo de Alice para poder eu também entrar, porque meu mundo é totalmente... A gente cria a ilusão de que o trabalhador, ele vai desculpe, que o empregador, ele vai se sensibilizar com a causa do trabalhador. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Historicamente, o governo, os trabalhadores, eles vêm sofrendo muito com o processo de precarização e de... Ai, travou. Voltou. Quando trabalho, Voltou. eu paro e volto. Então, a gente tem que entender que ele tem uma coisa que é o lucro e ele vai atrás desse lucro e a principal forma de se obter o lucro é explorando o pobre do trabalhador, tá? Então, a gente precisa compreender de uma vez por todas. Piso salarial só vai ser... Travou de novo. Tá chegando na parte polêmica e vai até a internet está travando. Voltou. Voltamos de novo. A gente sai dela hoje todo mundo mais informado. Vamos lá. Pronto. Então, para que a gente tenha efetivamente o piso salarial, isso tem que ser votado no Congresso Nacional e virar lei. Tá? Exato. Primeiro ponto que a gente precisa compreender. Não é sensibilizando com uma proposta, que eu não sei nem, mais uma vez, o adjetivo que eu posso utilizar para caracterizar isso que estão chamando de piso salarial ético, achando que sensibilizar empregador vai fazer com que ele enxergue os trabalhadores do campo da enfermagem com outro olhar, sendo que é um trabalhador essencial dentro da área de saúde, tá? Somos a grande força de trabalhadores dentro da área de saúde. Imagine conceder piso para trabalhadores que são essenciais para o sistema de saúde. Isso não foge a lógica do capital. É essencial e em número grande, né? Porque Tá. A categoria de enfermagem ela é muito grande. Se a gente for parar para analisar dentro de um hospital, é quem compõe o maior número de funcionários, né? Fora... Então, exatamente. Então, não é interessante para o empresário, justamente, dar grandes salários para esses trabalhadores que são fundamentais e essenciais para o sistema de saúde. Em maioria. Em maioria. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão da trajetória histórica, na verdade, do piso salarial dos trabalhadoras e trabalhadores do campo da enfermagem. A gente precisa compreender que, na verdade, essa luta é uma luta antiga. Tá? Já tem mais de 30 anos, né? 30 anos. E o nosso grande marco, sem dúvida, foi a nossa lei do exercício profissional. Uhum.
Os projetos de leis voltados para o piso salarial é justamente para alterar alguns dispositivos da nossa lei do exercício profissional e incluir justamente a questão do piso salarial, tá? Então não é uma luta de hoje, é uma luta muito antiga, porque junto com a lei do exercício profissional veio toda a reflexão sobre a valorização das trabalhadoras e trabalhadoras do campo da enfermagem, tá? E se a gente for elencar aqui, as queixas que as trabalhadoras têm são inúmeras, tá? Mas três delas realmente ganharam uma força política muito grande. Primeiramente, em relação à jornada de trabalho, tá aí a nossa briga para as 30 horas. Isso. A principal, que é a queixa maior das trabalhadoras, que é justamente a questão salarial, tá? E aí a questão do piso, tá? E a questão do descanso, que volta e meia nós temos aí resoluções falando de uma coisa básica que é Que é o descanso. descanso. Verdade. Então, nós temos três grandes lutas aí dentro do campo da enfermagem. E só um adendo, quando a gente fala em valorização da enfermagem, a gente precisa saber do que a gente está falando. Porque se a gente está falando da enfermagem como campo de conhecimento, como disciplina, né? Porque existe uma corrente de enfermeiras que concedem a enfermagem como uma disciplina, é a Nurseology, tá? E eu não quero entrar em polêmica, mas existe também uma construção e desconstrução da enfermagem como ciência, tá? Quando a gente se referir às trabalhadoras, a gente tem que falar das trabalhadoras do campo da enfermagem, que aí a gente está falando de auxiliares, técnicas, Técnicos, enfermeiros. É uma coisa também importante a gente estar esclarecendo, sempre trabalhando com os conceitos, tá? E aí, justamente, essa briga ela já é antiga, tá? Então a gente vem através desses três elementos básicos, jornada de trabalho, salário e também a questão do descanso, como aí uma briga e uma luta, tá? Bom, no momento em que a gente tem uma das nossas instâncias de maior importância, trazendo um piso salarial ético, tá? O que é que isso nos traz como reflexão e crítica? Primeiro, o Conselho está legislando por uma área, por uma pauta que não é da competência dele, tá? Resgatando, certo? O Conselho é uma autarquia do Estado, certo? Que tem a função de fiscalização, ver se a lei do exercício profissional, outros decretos e resoluções estão sendo cumpridas. Código de ética. Tanto que tem a parte que da Câmara de Processos Éticos, lá no Conselho, que sindicato não faz esse papel. Quem faz Não isso faz. é o Conselho. Certo? Então, é o primeiro ponto. No momento em que o Conselho institui uma proposta que não é da sua competência, a gente já cai dentro de um grande problema. Primeiro, a gente se desmobiliza, porque a gente fica sem saber, mais uma vez, o que é competência de cada um. Aí confunde mais uma vez a cabeça das enfermeiras, né? Que a gente se bate nisso o tempo todo, porque várias pessoas não sabem o que significa Corém, qual a função do Corém e o que é o sindicato e qual a função do sindicato. Então a gente precisa esclarecer isso o tempo inteiro. Perfeito. E a partir do momento que isso vem à tona, confunde mais ainda. Além disso, o que é que a gente pode trazer também de reflexão? No momento que nosso conselho está fazendo isso, ele está justamente fazendo o contrário do que ele está querendo, dentro da sua proposta, fazer. Ele está desvalorizando e ele está precarizando. Porque, primeiro, a proposta do piso salarial ético, né? O salário está muito abaixo justamente dos PLs aos quais estão aí tramitando no Congresso em relação ao valor do piso salarial, que equivale entre 7 e 9 mil. Tem algumas propostas também que instituem o valor de 4 ou 5. Mas a média é 7.800, 7.300. São vários processos apensados, é por isso que ainda não caminhou e cada um tem um valor diferente. Exatamente. Tá? Inclusive, o que a gente mais está à frente, que é o 2564, traz, inclusive, valores percentuais maiores para os técnicos e auxiliares. Isso. O enfermeiro é 315, o técnico e 50 para o auxiliar. Perfeito.
tá? Então, assim, no momento em que o conselho propõe isso, ele está desvalorizando e precarizando ainda mais a nossa força de trabalho, tá certo? Outro ponto extremamente importante é que nós somos, infelizmente, uma categoria profissional marcada pela alienação e despolitização. Essa proposta aprofunda ainda mais essa questão, tá? Então, a gente está em um momento em que a gente precisa fortalecer as nossas entidades de classe, fortalecer as trabalhadoras e trabalhadores no campo da enfermagem, tá? Piso salarial é luta de classe. E se eu estou Exato, falando de classe, eu estou falando em enfermeiros, enfermeiras e sindicato. exato, As outras instâncias podem participar, com certeza, é extremamente importante. Entidades de classe unidas é trabalhador fortalecido. exato, Só que também a gente precisa ter consciência de que entidade de classe não trabalha sozinha. Nós, trabalhadores, somos as bases, a sustentação. Quando eu olho as entidades de classe, a imagem que eu tenho são de palafitas. Aquelas estruturas frágeis segurando essas entidades de classe, tá? E que, na verdade, quem deveria estar ali na base somos nós. Luta de trabalhador, a gente só conquista quem for mais bem organizado. exato. Os E é o que a gente empresários precisa. são, inclusive a nível de Congresso Nacional. Com Quem são os grandes certeza, da saúde? Eles estão onde? eles estão lá em cima. É uma coisa que a gente precisa colocar de uma vez por todas na cabeça da gente. Luta trabalhadora, luta de trabalhador é luta de trabalhador junto com o sindicato. É, Precisamos fortalecer as nossas entidades de classe e as entidades de classe precisam se unir. Não adianta a gente ter uma entidade de classe que se separa das outras, porque isso enfraquece. Por mais que cada uma tenha o seu objetivo, mas juntos somos todos mais fortes. com certeza. Então, uma coisa que todos nós, trabalhadoras e trabalhadoras do campo da enfermagem, precisamos ter consciência, precisamos nos politizar, precisamos dar as mãos. Existem categorias profissionais, eu sou um exemplo disso, que é a categoria dos professores, que apesar de terem alguns que meio que fogem da tangente, mas é uma categoria de resistência. Ficamos quase 3 meses de salário, todo mundo no cheque especial, todo mundo fazendo empréstimo, mas todo mundo ali forte. Firme e forte, exatamente. É Sem isso que uni... a gente a categoria, gente. A gente precisa falar uma língua só, a gente precisa ter união e a gente precisa realmente ser resistente, né? Com todos os empecilhos, porque vão querer massacrar e enforcar a gente, mas a gente precisa entender que sem união não há conquista. Não há. E essa alienação e essa nossa despolitização, que infelizmente também é uma questão histórica, tá? A gente precisa se esforçar minimamente para compreender as questões, certo? Porque infelizmente a gente reclama, tem que pagar a anuidade do Corém sem entender o porquê que eu preciso fazer esse pagamento. Tem trabalhador que bate palma porque não precisa pagar mais a taxa sindical e não entende a importância do sindicato. E acha que Exatamente. com a reforma das leis trabalhistas, você vai dialogar com o empregador. Dialogar com o empregador dentro de um sistema capitalista. Uhum. Tá? Precisamos, gente, realmente ter essa consciência de classe, pessoal. É isso aí. A gente não sabe o poder que a gente tem na mão. A Nós enfermagem, no dia que descobrir isso, a gente conquista o mundo. Que a enfermagem não sabe a força que ela tem. Ela ainda não Perfeito. descobriu a força que ela tem. E assim, a gente não está aqui para dizer que o Corém está fazendo Uhum. errado, né? A gente está aqui apenas informando a população, apenas informando os enfermeiros que a gente precisa de união, né? O Corém com suas funções e suas atribuições, o sindicato com suas funções e suas atribuições, todos unidos em prol de um objetivo comum, né? Só Perfeitamente. assim que a gente vai conquistar. Então, assim, a gente precisa entender isso, não é separar, a gente precisa se unir. Unir. Perfeitamente.
E assim, hoje nós temos projetos de leis que estão circulando, temos vários, são mais de 10 projetos apensados. Só Ai, que, um infelizmente, bocado. a prática que, infelizmente, não é de interesse dos congressistas. E como eu disse, muitos deles são empresários da saúde e que não têm, gente, interesse nenhum em dar um piso salarial para a grande massa de trabalhadores da saúde, que são justamente as trabalhadoras e trabalhadores do campo da enfermagem. Se não tiver luta de classe, a gente A gente precisa também conhecer, né, Celto, quem é aquele político que falou. a gente está votando. Voltou. A gente precisa conhecer também quem é Uhum. aquele político que a gente está votando nas eleições, para a gente saber se a gente está votando em uma pessoa que vai lutar com a gente em prol daquilo que a gente quer. Porque enquanto a gente estiver votando em grandes empresários da saúde, pode esquecer que a gente não vai avançar para lugar nenhum. De jeito nenhum. Então, A gente não avança. querendo ou não, a gente precisa saber entender um pouquinho de política, porque a gente fala assim, não quero falar sobre política, não quero entender sobre política, mas infelizmente a gente precisa entender até para saber em quem a gente vai votar e se a gente vai conseguir alguma coisa através disso, né? Porque a gente só vai conseguir cobrar também dessa forma. A gente precisa estreitar Exatamente. essas relações. Perfeito. E assim, ó, infelizmente, o nosso cenário não é um cenário muito favorável. Por todos os lados. Não é Tá? à toa que a gente está aí lutando há muitos anos, né? Exatamente. E assim, vamos pensar que piso salarial é uma coisa que tramita e tem que ser aprovada no Congresso Nacional. Tivemos uma eleição recente. Uhum. Tivemos uma eleição recente. E diante da política que a gente vê em prol do trabalhador em relação ao governo federal, a gente tem a plena convicção de que não teremos ganhos nos próximos anos em relação à questão do piso salarial, à questão das 30 horas ou qualquer elemento que esteja relacionado à valorização de todo e qualquer trabalhador dentro desse país que adota uma política neoliberal extremamente agressiva. Verdade. É isso aí. Falou É isso. tudo. Como é que a gente tá aí com o horário? Eu tentei ser o mais sucinto possível. Não, mas foi excelente. Acredito que ficou claro, né? E deu para esclarecer um pouquinho. Agora a gente enquanto enfermeiro, enquanto trabalhador, a gente também precisa buscar um pouquinho mais, até para poder entender, né? Não é só a gente ouvir aqui e ficar por isso mesmo. Eu acho que a gente precisa também buscar, até para poder a gente se apossar daquilo que é nosso, para poder lutar Uhum, para que a gente conquiste o tão almejado, né, piso salarial e a tão almejada 30 horas, né? Porque isso está rolando aí no Congresso já tem mais de 30 anos. Em relação às 30 horas, a gente já conseguiu passar por algumas votações, já conseguiu passar pelas câmaras técnicas, já conseguiu passar pelas votações. Aí, quando chega lá no presidente, volta, né? Mas em relação ao piso salarial, infelizmente, pela quantidade de projetos apensados um no outro, a gente ainda não conseguiu nem chegar nas câmaras técnicas, que a gente precisa entender que antes de ir para o Senado, para o Congresso, ele primeiro passa por várias câmaras técnicas, para depois ele ir subindo. Ele está ainda na Câmara Técnica do Senado. Então a gente vai uhum, precisar aí de uma organização junto com a federação, com as confederações, com as autarquias, com o COFEM, né? A gente organizar, a gente se mobilizar para poder a gente ir até os senadores para poder sair daí. uhum. Porque são E é várias lutas. é pressão mesmo, a gente É precisa pressionar pressão. para isso. E para a gente A gente precisa pressionar, a gente precisa estar ajudar organizado, né? perfeitamente e se aproximar das nossas entidades. Gente, a gente precisa compreender que a entidade faz o seu trabalho, mas eu, como profissional, eu também tenho como obrigação saber o que está sendo feito, participar desse, Exato. tá? Porque às vezes fica também numa posição, eu estou pagando, eles que vão resolver e vão trazer a solução para mim. Não é assim que Não a é banda toca. assim. Cada um Não precisa é sair da sua zona de conforto
E ir junto levantar a bandeira. Porque se a gente Exato. não fizer pressão, a gente não vai. Eu gosto de sempre usar o exemplo. Por que os agentes comunitários de saúde conseguem tudo que eles querem? Altamente mobilizados e articulados. E organizados, né? E organizados. E a gente sabe que o trabalho deles, eu como enfermeiro sanitarista bem sei disso, é um trabalho fundamental. Sem a gente comunitário, a gente não consegue atuar no território. Exatamente. Exatamente. E, Então, e nós dentro do setor saúde, gente, somos a joia. Nós somos o rubi desse sistema de saúde. E a gente não consegue tomar consciência do nosso valor. precisamos entender isso, né? Então, assim, eu vou fazer um apelo aqui. Nós do CEB, a gente vem. Se alguém visitar aqui a página do CEB, vai ver que tem várias postagens, tanto nos perfis das redes sociais, quanto no próprio site do CEB. A gente tem vários textos, vários esclarecimentos em relação a isso, falando um pouquinho dessa luta. Em 2019, nós formamos um GT, um grupo de trabalho, para falar justamente sobre as 30 horas e o piso salarial. Nós fizemos a divulgação por todas as redes sociais na época, pelo WhatsApp, convidando a classe de enfermagem para a gente fazer umas reuniões, para poder já começar uma organização, né, pequena, porque a gente tem que primeiro começar no pequeno para depois a gente ir crescer, né? Uhum. Já em prol disso, fizemos várias chamadas, várias reuniões. Infelizmente, nós não tivemos adesão, né? Então, assim, como várias reuniões que a gente marca, justamente para poder a gente discutir algum assunto e as pessoas, elas não vão, elas não procuram saber. E agora, com a pandemia, né, com a facilidade que a gente tem das reuniões virtuais, a gente está resgatando isso, e aí eu vou fazer um apelo para que todos participem, todos e todas do campo da enfermagem, para que a gente possa se organizar. Primeiro a gente vai fazer reuniões para poder a gente desenvolver ideias, e aí a gente vai trabalhando em cima disso, porque se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir. Vai ser fácil? Não, né? Não. Nada vem fácil. Mas já é um caminho. E nessas próprias reuniões a gente pode ter outras ideias, porque várias cabeças juntos pensam melhor, né? Então, assim, eu quero fazer esse apelo para que ver se a gente consegue caminhar um pouquinho nesse 2021 em relação a isso, né? Uhum. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Celton? Vamos para as considerações finais, que a hora já avançou aqui. Basicamente é isso. Eu tentei ser o mais sucinto possível em relação a essas questões, entendendo aonde nós estamos, entendendo o que é um piso salarial, entendendo que a nossa luta é uma luta legítima, porém é uma luta que tem que ser coletiva. E proposta de piso salarial, infelizmente, faz com que tudo que a gente está buscando e almejando dentro do nosso campo realmente acabe tendo um efeito contrário, que é a Com desvalorização, certeza. ainda maior, a despolitização, tá? E a confusão que às vezes fica em relação às atividades. É isso aí. Celton, quero te agradecer, muito obrigado. Foi um prazer lhe conhecer. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Foi excelente, para mim principalmente, e acho que acabou-se um pouquinho com nossa ansiedade. E vamos ver se esse assunto rende mais um pouquinho. Quem sabe a gente não faz uma outra live sobre isso, né? Com certeza. E tamo junto, tá? É luta, não tem pra onde correr, não. Temos que lutar e com luta a gente conquista muita coisa. E aguardamos você nas reuniões do GT, do piso salarial das 30 horas, viu? Tá certo. Obrigada, boa noite, viu? E aí, pessoal? Agora a gente vai para a nossa segunda rodada. Felipe, me dá um oi aí para eu lhe ver, porque tem muita gente aqui, muita conversa. Ai, gente, obrigada pela participação.
Estão gostando? Agora a gente vai falar um pouquinho, até Felipe me dá um oi aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte legal, né, desse piso salarial ético. Ó, o Felipe aqui. Se vocês estão gostando da live, clica aqui no aviãozinho, mande aqui para os amigos enfermeiros para poder eles ficarem sabendo também desse tema tão polêmico. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bem? Como vai você, todo mundo, pessoal? Eu tô bem. E Tudo jóia? você? Tudo bem, graças a Deus. Felipe, se apresente aí para o pessoal, para quem não me conhece, por favor. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Felipe Chaves. Eu sou um dos advogados do jurídico do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia, que estou aí na frente de algumas grandes que é a categoria. Tá me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. Oi. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui porque meu celular já pediu arrego. Pronto. Felipe, fala. Voltou. Agora quem tá travando Não sou te eu. ouvi. Felipe, fala um pouquinho aqui. A gente fez uma introdução, né, sobre a trajetória política em relação ao piso salarial. E você agora vai falar um pouquinho para a gente sobre aí a parte legal em relação a esse piso salarial ético. Certo. Somos todos ouvidos. Eu gostaria aqui de iniciar minha fala parabenizando o professor Celton que me antecedeu. Eu achei brilhante, fiquei até emocionado, porque para a gente que está no dia a dia do sindicato, é absolutamente importante que essas ideias sejam mais pulverizadas possíveis para que cerca de 100 pessoas que estão nos assistindo. Tudo que ele falou ali é exatamente o que acontece na relação de luta de capital e trabalho, e mais do que tudo, a importância da luta de classe, da mobilização da categoria dos enfermeiros, que embora tenha essa força gigantesca, na prática, muitas vezes ela não é colocada na prática, né, como deveria ser. Então, ficou até difícil para mim falar depois dele, que foi expôs muito bem esses pontos. Então, minha fala vai ser mais relacionada ao aspecto técnico e jurídico desse tema do piso salarial ético. Na verdade, sendo bem assim sincero com vocês, eu como advogado até me surpreendi quando me foi consultado alguma coisa sobre piso salarial ético, porque sobre aspecto jurídico simplesmente não existe. Eu fui parar para analisar, para estudar um pouco e verifiquei que decorreu de ato do Conselho do Corém, mas como também o professor Celton já adiantou, não tem na prática força legal. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ratificar é o piso salarial ético que está sendo praticado ou proposto pelo Corém ou por alguns Coréns. Infelizmente, na prática, não vai encontrar guarita, principalmente por meio das empresas. Então, nenhuma empresa de bom grado, sem a luta, vai aumentar salários ou vai observar um piso salarial ético. E o que é piso salarial? Como ele também já adiantou, o piso salarial é aquele valor mínimo em decorrência de uma atividade prestada pelo trabalhador. E ela tem fonte legal. E mais do que fonte legal, ela é um direito constitucional, ela é uma garantia fundamental do trabalhador. Então, ela está lá prevista no artigo 7º, inciso 5º, mas também precisa de regulamentação. Então, essa regulamentação, qual é a fonte, qual é a regulamentação de um piso salarial? Existe a fonte legal, certo? Então, ela, por força de lei, determinada categoria vai ter determinado piso salarial. Existem algumas categorias que têm isso, como, salvo engano, professores, engenheiros talvez também tenham. E a fonte que nós chamamos de fonte heterônoma, que já vem para o direito do trabalho, que são os acordos coletivos,
as convenções coletivas e, em algum grau, as sentenças normativas. Em relação à sentença normativa, existe uma discussão doutrinária se é possível ou não. E um acordo coletivo, para quem não sabe, e aqui também nós vamos entrar na especificidade do que faz um Corem e do que faz um sindicato da categoria. O acordo coletivo é nada mais do que um ajuste entre uma empresa, ou duas ou três empresas, atuando em nome individual, com um sindicato. Então, digamos que um hospital X queira fazer um acordo com o sindicato dos enfermeiros para instituir um piso salarial ali para os seus empregados. Então, digamos que houve uma grande manifestação dos empregados do Hospital da Bahia, por exemplo. Então, conseguiu-se ali discutir e evoluir para fazer um piso salarial com o Hospital da Bahia e o sindicato. Isso chama-se acordo coletivo. A convenção coletiva de trabalho é algo mais amplo, que é entabulado entre o sindicato dos trabalhadores, no caso, o sindicato dos enfermeiros, e o sindicato patronal, que é o sindicato que representa todos os empregadores de uma determinada base territorial. Então, para que vocês tenham ciência, aqui na Bahia, aqui em Salvador, por exemplo, nós temos dois sindicatos patronais, que é o Sindosba, que são os hospitais particulares, e o Sindifiba, que são os hospitais filantrópicos. Então, para que tenhamos um piso salarial, são essas as fontes que são mais comuns, inclusive, no dia a dia. Acordos coletivos e convenções coletivas. Eu ouvi alguém, eu vi aqui uma pergunta falando assim, quem é que senta na mesa para negociar? Quem senta na mesa para negociar é o sindicato. Não é o Corem, é o sindicato. Então, quem tabula melhores condições de trabalho, briga por melhores salários, condições, cláusulas econômicas e sociais, é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Agora, uma coisa muito importante, que toda vez que eu tenho a possibilidade de falar, eu sempre ratifico para a categoria. O sindicato não é só a Ariela, não é só a Lúcia, não é só a presidente agora, a Alessandra. O sindicato é a categoria, não tem como a Ariela sentar na mesa de negociação, não tem como a Alessandra sentar na mesa de negociação, se não houver a categoria para pressionar. Ninguém dá aumento, ninguém abre mão de lucro por boa vontade, pessoal. Pelo cargo mais alto que você tenha, seja coordenadora, gerente de enfermagem, sempre o empregador vai buscar o lucro. Então, sempre que ele puder tirar alguma coisa, ele vai tirar. As conquistas, qualquer conquista social e econômica é feita com a luta de classes. Então, por isso que eu abri aqui a minha exposição falando da importância do que o professor Celton falou. Porque eu que estou no jurídico assim mais atuante no dia a dia, há quase 7 anos no sindicato, às vezes simplesmente fico de mãos atadas, porque ao jurídico cabe defender o que a lei determina. Então, se vem lá em cima representantes dos empregadores, dos hospitais, e tem deputados federais, tem senadores que vão mudar a lei em favor deles, como recentemente aconteceu na reforma trabalhista, não se enganem, eles mudaram simplesmente as leis. E a categoria dos enfermeiros foi uma das mais prejudicadas, uma vez que foram alteradas várias normas em relação à jornada. Então, essa luta é muito importante, certo? Eu penso que, assim, já indo para o final aqui, mas também vou trazer um caso específico, em relação ao piso salarial ético, então, dentro desse contexto de que não há juridicidade, não há nada de fonte legal, nem nenhuma dessa fonte heterônima que eu disse agora, me parece que seja uma questão mais política, que talvez, por tudo que eu tenho ouvido hoje, talvez venha mais a prejudicar, a dividir a categoria, a forma de pensar, até porque existem outros projetos de lei, do que para unificar, certo? Isso em relação ao piso salarial, tem um caso recente relacionado aqui ao aspecto jurídico, que foi lá no Rio de Janeiro, talvez vocês tenham ouvido falar, que o Rio de Janeiro teve uma lei estadual que determinou um piso salarial para os enfermeiros, técnicos e outra categoria aqui, técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem, certo? Ela foi lá por lei estadual e fixou esse piso salarial para 30 horas. A Confederação Nacional de Saúde, que representa as empresas, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E parte dessa lei,
foi declarada inconstitucional. Então, também temos essa questão. Em relação às matérias trabalhistas, compete privativamente à União, ou seja, apenas por lei federal, falar de matéria trabalhista. Entretanto, em relação especificamente ao piso salarial, existe lei complementar que autoriza também leis estaduais a falarem sobre o piso salarial. Mas se existe isso, por que o STF considerou inconstitucional essa lei do Rio de Janeiro? Simplesmente porque essa lei fixou um piso salarial atrelado à carga horária de 30 horas. Então, para o STF, o Estado poderia ter uma lei estadual falando sobre piso salarial, mas não poderia, entretanto, ter nessa mesma lei fixando um regime de trabalho de 30 horas, porque isso seria competência exclusiva da União, conforme o artigo 22 da Constituição. Então, esse é mais ou menos o panorama jurídico do piso salarial. O assunto é mais político até do que jurídico. Eu dei aqui uma base geral do juridicamente. Tentei não falar tanto o juridiquês para que vocês possam entender. E também estou aqui aberto para qualquer tipo de dúvida que eu possa auxiliar vocês sobre o assunto. Então, o que o Corem fez para a gente não tem validade nenhuma, é apenas, como você mesmo colocou, foi mais político do que qualquer outra coisa. Exatamente. Validade jurídica não tem. Ou seja, se você for contratado ou quiser ser contratado por alguma empresa, nunca poderá falar, você não pode me pagar 2.000, você tem que me pagar o piso salarial ético. Da mesma forma, se você trabalhar e depois for cobrar na justiça, também não pode cobrar na justiça porque não há nenhuma ilegalidade. Porque o piso salarial ético é uma... Eu não sei explicar porque já foge do meu campo jurídico para uma atuação política, mas juridicamente não tem validade. É importante que fique claro isso. E era isso que a gente queria ouvir realmente, porque mexeu com todo mundo, né? A gente, querendo ou não, quem é enfermeiro que vai ter assim um piso salarial, que é algo tão almejado, quando vê algo publicado, aí fala assim, poxa, agora tá valendo. E realmente não tem validade nenhuma. Então é importante que isso fique claro. Alguém tem alguma pergunta, gente, em relação à parte legal sobre o piso salarial para a gente fazer para Felipe? E mais uma vez aqui eu vou convidar a todos para que façam parte também das reuniões quando a gente convocar para a gente falar sobre piso salarial e carga horária, que são assuntos tão polêmicos e tão desejados dentro do campo da enfermagem. Felipe está aí com a gente há um tempinho e a gente fala muito sobre isso, né, Felipe? Exatamente. Por isso que eu disse que eu até me emocionei um pouco, porque é uma luta árdua. Eu já advoguei e advogo para outros sindicatos, e o que eu mais sinto na categoria dos enfermeiros é essa dificuldade de mobilizarmos a categoria. Então, quanto mais informações tivermos, quanto mais eventos como esse, eu acho que a gente vai, com o trabalho de formiguinha, embora o cenário seja absolutamente contrário, desfavorável, tudo que está acontecendo, acho que com o trabalho de formiguinha, com informação, a gente pode alçar em novos voos e conseguir novos direitos para a categoria. É isso aí. Felipe, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi excelente para a gente. Acho que ninguém tem pergunta, não vi nenhuma pergunta aqui em relação a isso. Não tem? Acho que não. Tem aí alguma pergunta? Acho que não. O pessoal está agradecendo as informações. Felipe, eu te agradeço. Vou encerrar aqui, mas não vou sair agora não, que eu só quero conversar um pouquinho com o pessoal e aí a gente encerra. Obrigada, Lipe. Boa noite. De nada, eu que agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Até logo, Ariela. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente está quase no limite do horário. Quero agradecer a todos pela participação, pela presença.
Mas eu também não posso encerrar essa live sem falar com vocês que o CEB, a gente tem lutado, são anos e anos de luta. O sindicato já existe há mais de 30 anos, são 40, né? Nós fizemos 40 anos e esse ano nós vamos fazer 41 anos de existência. No ano passado, final de 2020, nós tivemos eleições, o quadro do pessoal que compõe o sindicato foi renovado em mais ou menos 50%. Nós temos novos integrantes, novas ideias, pessoas aí com bastante gás para poder a gente renovar, né, as esperanças e essas lutas. E a gente aguarda que vocês participem com a gente. A gente só vai avançar se a gente conseguir se unir, se organizar e se mobilizar. Como eu já falei, no site do CEB, nas redes sociais, nós temos várias informações em relação a essa trajetória do piso salarial e das 30 horas. Como eu comentei mais cedo, o projeto de 30 horas ele conseguiu avançar um pouquinho no Congresso Nacional, né? Mas infelizmente quando chegou na presidência foi vetado e aí ele teve que retornar. Então a gente está tanto com a luta das 30 horas quanto do piso salarial, vamos ter que voltar do zero, tá? Em relação ao piso salarial, a gente ainda tem eu acho que um trabalho maior, porque nunca conseguiu ser votado. Na verdade, ele não saiu ainda das câmaras técnicas e nós temos vários projetos apensados um no outro. Então, assim, a gente vai precisar, né, vai ser forçado com organização e mobilização para que esse projeto ele saia da Câmara Técnica do Senado, que ele passe pelo Senado para depois ele ir para o Congresso, né, para os deputados. E então vai ser, para cada etapa, vai ser uma luta e uma mobilização diferente. E para que a gente alcance, que a gente almeje o tão sonhado piso salarial e as 30 horas, se a gente não conseguir se organizar, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Esse ano nós temos a intenção, né, e eu já convoco vocês aqui, para que participe com a gente vai fazer uma reunião, a gente vai começar com as reuniões virtuais para poder a gente discutir novamente, né, no GT, que é o grupo de trabalho do piso salarial e das 30 horas, e lá a gente vai começar a nos organizar para isso. Então eu faço aqui, né, esse apelo para que todos os enfermeiros, que eles venham com a gente, que eles possam dar essa chance aí ao sindicato, porque como o Felipe disse, o sindicato não é só eu que represento, não são só aqueles representantes que estão ali no sindicato. O sindicato são todos os trabalhadores de uma categoria unidos para poder a gente conseguir, né, condições de trabalho melhor, piso salarial, carga horária, né? Então é isso. Então eu faço aqui esse apelo a todos vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando a data e o horário dessas reuniões. Provavelmente acontecerão à noite, mas a gente também pode estar fazendo em vários horários para poder conseguir agregar e ter o maior número de pessoas possível, tá? Então, aguardamos vocês. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Acredito que essa live vai ficar salva, tá? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui que dá pra gente responder. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte: se acha errado o Corém lutar pelo piso salarial? A gente não está aqui para poder dizer o que está certo e o que está errado, né? Em relação ao que cada um pensa em relação a esse tema polêmico. Mas assim, a gente precisa esclarecer, né, e deixar bastante claro que a luta,
né, dos trabalhadores para o piso salarial, para condições melhores de trabalho, para carga horária, isso aí compete aos trabalhadores, tá? Então, isso é mobilização dos trabalhadores, como o próprio professor Celto falou. Então, se a gente, enquanto trabalhador, não se unir, nós não vamos conquistar. E quem representa os trabalhadores é o sindicato. Então, assim, é uma luta dos trabalhadores junto com o sindicato. Agora, as outras entidades não podem participar, a gente não está dizendo isso. A gente precisa de união e de apoio. Então, quanto mais pessoas, né, e se todas as entidades puderem e lutar com a gente, eu acho que é mais fácil a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Então é isso aí. Eu acho que a gente precisa unir, né? Todas as autarquias, todas as entidades, todas as federações, as confederações. A gente precisa formar realmente uma união geral. E é isso aí. Gente, acho que a qualquer momento a gente vai cair. Quero agradecer vocês pela presença, pela participação. Muito obrigado. E venham com a gente conhecer o sindicato. Ó, boa noite a todos, viu? Muito obrigada.